Você está precisando emagrecer alguns quilinhos? Se toda vez que você se olha no espelho, você percebe que as roupas já não estão caindo legal, você está inclusive perdendo as suas roupas e você precisa urgentemente emagrecer, perder aquela pochete, aquela barriga que tanto incomoda, então fique comigo nesse vídeo que hoje eu vou te passar 4 estratégias para você perder até 1 quilo por semana e, aliás, sem passar fome. Porque se você já tentou alguma dieta por aí, você sabe como é que é, né? Às vezes você fica muitos dias uma dieta restritiva, passando fome, isso te gera estresse, ou então se matando de exercício na academia para tentar emagrecer. Não tem nada disso aqui nesse vídeo. Fique aqui comigo que eu vou te passar estratégias que eu tenho certeza que vai te ajudar a emagrecer até 1 quilo por semana sem passar fome. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Letícia e eu pesava 95 quilos. Eu eliminei 24 quilos e muitas das dicas que eu vou passar aqui, dessas 4 estratégias, foram estratégias que eu utilizei no meu próprio processo de emagrecimento. Então fica ligada nessas 4 dicas que eu vou passar agora, porque a quarta é a melhor. A primeira dica que eu quero te passar aqui é: evite alimentos gordurosos no dia a dia. Mas você deve estar pensando assim: poxa vida, Letícia, mas eu não como fritura, não consumo gordura no meu dia a dia, alimento gorduroso. É aí que muita gente erra e se engana. Por quê? A gordura está presente em vários alimentos no nosso dia a dia, inclusive no modo de preparo que a gente escolhe para poder fazer esses alimentos, e não só em frituras. Tem muitas pessoas que eu conheço por aí, por exemplo, que usa muito óleo na hora de refogar um arroz, um feijão, e isso acaba acrescentando calorias a mais naquele prato, deixando a refeição muito mais calórica e atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Além disso, não preciso nem falar, né? Ao invés de alimentos fritos, você sempre tem que optar por alimentos grelhados com muito pouco óleo, sabe aquela sujeirinha que você coloca ali, tirando o excesso, e você vai grelhar carnes, bifes. E também, ao invés de frituras normal, a airfry, por exemplo, é uma ótima opção, alimentos assados, isso sempre vai ser uma ótima opção para quem quer emagrecer e principalmente para quem precisa emagrecer de uma forma mais rápida, porque a gordura realmente atrapalha por ser um macronutriente muito calórico para quem quer emagrecer. Além disso, tem a gordura que muita gente coloca na salada, o azeite, por exemplo, extra virgem. Ele é super saudável, mas eu já vi pessoas simplesmente derramando quase um vidro de azeite em uma salada. E isso deixa a salada muito calórica e você começa a ingerir calorias, você começa a beber suas calorias em forma de gordura. E ao invés de você aproveitar isso, através de comida, porque aí você consegue comer mais de forma saudável, sem ingerir tantas calorias e ainda assim conseguir emagrecer até 1 quilo por semana e sem passar fome. Então, evite o excesso de gorduras no dia a dia. Além disso, tem a questão também dos cortes de carnes que a gente usa no dia a dia mesmo. Existem cortes de carnes que eles são mais gordurosos. Por exemplo, o bacon, picanha, contrafilé. São um tipo de carnes que eles têm mais gordura, né? Coxa de frango, enfim, alimentos, a pele do frango ela tem mais gordura. Então, se você precisa emagrecer, o que você tem que fazer é fazer uma troca entre esses cortes mais gordos de carne, por exemplo, e optar por carnes mais magras. Por exemplo, o filé de frango, lombo de porco, são opções mais magras, patinho moído, patinho em bife, enfim, aí você pode escolher o tipo de corte que você está acostumado aí no seu dia a dia. Porém, o importante é você fazer essa troca para diminuir o consumo de gordura durante o seu dia a dia, não só gordura no modo de preparo dos alimentos, mas também a gordura que está presente na própria carne, por exemplo. Dê preferência sempre por cortes mais magros para você conseguir emagrecer até 1 quilo por semana. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no seu processo de emagrecimento, como assim fez o meu também, que eu emagreci 24 quilos e uma das estratégias que eu utilizei no meu processo foi essa que eu estou passando aqui para você agora. A próxima dica é: beba pelo menos 2 litros de água por dia. E por que eu tô falando isso? Pode parecer um pouco óbvio, ou provavelmente você já ouviu isso por aí, porém, a maioria das pessoas não chegam nem a tomar 2 litros de água por dia. E o que isso faz de diferença no seu corpo, principalmente você que é uma pessoa que está tentando emagrecer? É que na maioria das vezes as pessoas estão com muita retenção de líquido. Então, se você é uma pessoa que não toma muita água e não toma pelo menos esse mínimo de água por dia, provavelmente você pode estar retida, muito inchada, barriga inchada, pé inchado, cansaço, fadiga, isso tudo
tem influência na falta ou no baixo consumo de água durante o dia a dia. Então é muito importante que você consuma água para que você não fique retida, inchada, e isso acaba acrescentando alguns pesos extras na balança, por exemplo. Tem muita gente aí retida que não toma água. E o ideal mesmo seria você fazer um cálculo, né, certinho, porque na verdade cada pessoa tem uma quantidade individual que deve ser consumida de água. Para você descobrir a sua, qual que é a quantidade ideal para você, que você tem que tomar todos os dias, é só você multiplicar 35 vezes o peso que você tem hoje na balança mesmo. O resultado disso é a quantidade em litros, né, e ml que você tem que tomar durante o dia. Então, por favor, pelo menos 2 litros de água por dia e, de preferência, faça essa continha aí na calculadora do seu celular mesmo, para você conseguir achar o quanto de água você tem que tomar por dia e verifica se você já fez esse cálculo, observa se você está tomando essa quantidade de água mesmo. Uma alternativa que eu tenho para dar para você, por exemplo, coloca uma meta de água para você tomar no seu dia. Sabe aquela garrafinha de água? Pega 2, 3 garrafinhas de 500 ml ou 2 garrafinhas de 1 litro, deixa lá na sua geladeira ou do lado da sua mesa ali de trabalho ou perto ali um lugar que você consegue visualizar. Coloque como meta conseguir tomar aquela quantidade mínima de água todos os dias. Isso é muito importante. Além do mais, a questão da água, na maioria das vezes, quando você sente que você tem fome, na verdade, pode ser sede. Porque você sabia que na mesma região onde a gente sente sede, no nosso cérebro, é a mesma região onde a gente sente fome. Então, na maioria das vezes, no meio da tarde ali, quando você sente aquela fome, beba água, porque isso, na verdade, pode ser sede. Isso acontece demais. Eu, por exemplo, era uma pessoa que tomava muita pouca água e fez muita diferença no meu processo de emagrecimento, na minha sensação de saciedade, de fome. Eu comecei a me sentir muito mais saciada e muito mais hidratada. Isso melhorou a questão de fadiga, melhora a questão de inchaço, a barriga inchada. Então, tomar água é muito importante. A dica número 3 é: evite alimentos industrializados. Às vezes você gosta de comer um biscoitinho, uns chips, produtos, né, que você tem que desembalar. Mas a intenção é que você passe a descascar mais e desembalar menos. Isso é muito importante e faz muita diferença para quem quer emagrecer. Por quê? Na maioria das vezes, esses alimentos industrializados, além de serem mais calóricos, ou seja, atrapalhando no seu processo de emagrecimento, eles também são riquíssimos em sódio. E o que é isso? Quanto mais sódio você consome, quando você extrapola a quantidade diária que você tem que consumir ali no dia a dia, você acaba ficando mais inchada, mais retida e, consequentemente, isso vai atrapalhar no seu processo de emagrecimento. Você vai se sentir mais gorda, inchada, cansada. Então, evite esses alimentos industrializados, principalmente temperos. Às vezes você não é uma pessoa que vai comprar necessariamente alimentos industrializados no mercado, mas você pode ser a pessoa, por exemplo, que usa muito tempero pronto, molho shoyu, qualquer desses temperos industrializados. Eles contêm muito mais sódio, mais sal, mais açúcar na composição, e isso acaba deixando esse alimento muito mais calórico e rico em sódio, que vai te deixar inchada, pesada e atrapalhando também no seu processo de emagrecimento. Então, a alternativa que eu tenho aqui para você com relação a isso é: procure descascar mais e desembalar menos. Opte sempre pelas versões mais naturais, mais saudáveis, inclusive de temperos também. O alho, a cebola, o sal ali com moderação, você pode usar tranquilamente. Agora, alimentos industrializados e temperos industrializados, procure evitar. E a quarta dica, que é uma dica que faz, assim, muita, mas muita diferença. Principalmente se você é a pessoa que direto faz dieta e sente muita fome quando você está fazendo dieta, que é você consumir mais proteína durante todo o seu dia. O que acontece? Na maioria das vezes, a alimentação das pessoas é muito baseada em carboidrato e gorduras. Por exemplo, um café da manhã comum, que está presente em várias casas por aí, é um pão de sal com manteiga e um café. Tá ótimo ali, é um café, era o meu café da manhã na maioria das vezes. Só que o que acontece com esse tipo de combinação que você vai fazendo ao longo do dia? E às vezes você faz isso de manhã, é o seu café da manhã, às vezes é o seu café da tarde, às vezes até a sua janta. É uma combinação de carboidrato e gordura somente, o pão e uma manteiga ali, por exemplo. Mas o que é importante para você que quer emagrecer é que você inclua o que nas suas refeições? A proteína. Você precisa consumir mais proteínas no seu dia a dia e distribuir ela ao longo dos seus dias. E o que são as proteínas? É ovo, carne, iogurte,
queijos magros. Todas essas fontes que eu falei aqui são fontes boas e saudáveis de proteína, principalmente para quem quer emagrecer. E a proteína, além de te dar aquela sensação de saciedade, de menos fome, de barriga cheia mesmo, sabe? Então você não vai sofrer durante esse processo de emagrecimento. Além dela fazer isso por você, ela é um macronutriente que vai fazer você gastar mais calorias. Como é um alimento mais complexo para ser digerido aí pelo nosso organismo, ela faz você gastar mais calorias, por exemplo, do que se você comesse só um pão com manteiga. Então, se você troca, por exemplo, o pão com manteiga pelo pão com ovo, já vai fazer você queimar muito mais calorias do que se você comesse só o pão com manteiga só por causa do ovo que você colocou ali, que é a fonte de proteína, nesse exemplo que eu estou dando aqui de café da manhã. Então, realmente, as proteínas ajudam demais. Além disso, ela vai te ajudar a emagrecer e ajuda também a não deixar você flácida. Sabe quando a pessoa emagrece muito e ela percebe que está começando a ficar o braço meio flácido, a perna meio flácida? Na maioria das vezes, esses emagrecimentos que as pessoas emagrecem muito e acabam ficando muito flácidas, é, em muitos casos, uma dieta que foi, às vezes, rica em gordura, em carboidrato e teve muito baixo consumo de proteína, porque a proteína te ajuda, inclusive, nisso. Te ajuda a ter uma pele mais firme, ajuda a manter os músculos que você já tem, fazendo você emagrecer sem te deixar flácida. Então, olha, a proteína tem vários benefícios para quem quer emagrecer. Te ajuda na flacidez, te ajuda com relação à sua saciedade, seu apetite, você não vai ficar com fome se você comer a proteína, eu te garanto, em mais quantidades ao longo do seu dia. Te ajuda também com relação ao gasto calórico, você vai queimar mais calorias, pode ter certeza, se você começar a consumir mais proteínas no seu dia a dia, né? Então, abaixar um pouco o carboidrato e aumentar a quantidade de proteína no seu dia a dia. Isso vai te ajudar a emagrecer 1 quilo por semana tranquilamente. E o importante de tudo aqui nesse vídeo, né? Sem passar fome. Porque eu, por exemplo, cansei de fazer várias dietas que tem por aí e a sensação de fome e de estresse que eu sentia por estar com fome era gigantesca. E a partir do momento que eu descobri, que eu estudei, que a proteína fazia tanta diferença assim no meu processo, gente, foi uma mudança assim, ó, inacreditável no meu processo, na minha vida, na minha forma de me alimentar. Então faz muita diferença. Durante o meu processo de emagrecimento, por exemplo, eu não passei fome. Eu não parava de comer, eu comi muito bem, inclusive. Então, assim como eu consegui eliminar meus 24 quilos sem passar fome, tranquila, hoje eu tô feliz, satisfeita com o meu resultado, com o meu corpo, você também pode ter esse resultado, emagrecer até 1 quilo por semana, sem passar fome, sem sofrimento. Agora eu vou dar uma dica extra para quem ficou até o final desse vídeo, que é a receita de um chá. O que esse chá vai fazer? Esse chá faz milagre, Letícia? Não, em momento nenhum eu tô falando que chá faz milagre. Mas o chá, ele pode te ajudar na questão de retenção de líquido, por exemplo. Por causa da alimentação que as pessoas levam no dia a dia, rica em sódio, carboidrato, a gente fica muito retida quando você leva esse estilo de vida. Então essa receita que eu vou passar agora, ela vai te ajudar na retenção de líquido e, consequentemente, você vai ver seu peso baixar mais na balança, você vai sentir mais diferença no seu corpo, naquele inchaço na barriga. Então anota agora a receita do chá que eu vou te passar e também vou te passar as instruções de como você deve tomar ao longo da semana essa receita, tá? Você vai preparar o seu chá da seguinte forma: você vai ferver 600 ml de água. Assim que ferver, você vai desligar o fogo e vai colocar ali com o fogo desligado 2 colheres de sopa de chá de cavalinha, mais uma rodela de aproximadamente assim, ó, pontinha do seu dedinho de gengibre. Você vai colocar aquilo ali, pica bem o gengibre, coloca, abafa com o fogo já desligado, espera mais ou menos ali uns 15 minutos e você vai tomar esse chá, de preferência de manhã, em jejum, antes do seu café da manhã, e à noite também você pode tomar o restante do chá. Então você vai dividir em 2 porções. 300 ml você toma de manhã e os outros 300 ml você pode tomar ali mais pro final da tarde e da noite. O que esse chá vai te trazer de benefício? Além da cavalinha ser um ótimo diurético, o que vai te ajudar a eliminar o excesso de líquido, a retenção de líquido do seu corpo, o gengibre é um excelente termogênico natural. Então ele vai te ajudar aí a deixar o seu metabolismo um pouco mais acelerado. E é lógico, né? O chá não vai fazer milagre. Você juntando a questão do chá, mais as orientações que eu acabei de te passar, das 4 dicas desse vídeo, eu tenho certeza que já vai fazer muita diferença no seu processo de emagrecimento e vai te ajudar a emagrecer 1 quilo por semana sem passar fome. Faz o seguinte, se você vai seguir todas as dicas que eu acabei de passar aqui agora, comenta aqui pra mim embaixo desse vídeo quantos quilos você quer eliminar seguindo essas dicas aqui que eu passei. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. O meu arroba é @LeticiaCruzSC. Eu posto todo o meu dia a dia, várias dicas, a minha rotina lá. Então se você ainda não me segue,
clica aqui embaixo, vou deixar um link aqui na descrição para você me seguir, ou é só digitar meu arroba lá na barra de pesquisa. Não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui para mim, que é muito importante, assim me ajuda a trazer mais conteúdos desse tipo aqui para vocês, e com esse indicador também eu sei se vocês gostaram ou não do vídeo. Então deixa um like e também compartilhe esse vídeo, sabe, no WhatsApp ali, aquela amiga que você sabe que quer ou precisa emagrecer, um amigo. Clique aqui no botão de compartilhar, envia para ele lá no WhatsApp ou no seu Facebook.